Olá, eu me chamo Ricardo e você está ouvindo o som das trombetas e do selo se rompendo? Bom, iremos falar hoje de Darksider, o jogo que você esqueceu. Darksiders 1 é uma joia ofuscada pelo tempo, ele foi lançado em 2010 e ele mistura elementos de God of War, que é o gênero hack and slash, né, com uma pitada de The Legend of Zelda. Ele tem um mapa bastante linear, não irei mentir, mas ele segue bem a fórmula da melhor parte dos dois jogos. Então Zelda você tem armas específicas que vão ativar itens específicos para liberar caminhos específicos. Eu sei que falar específico 3 vezes ficou redundante, mas é muito isso mesmo. Tem o elemento de porradaria do hack and slash como God of War. Apesar de alguns elementos estarem bem datados, como a luta naquele grifo, que meu Deus, que... Olha, sem sacanagem, eu rejogar essa parte fez quase eu desistir de fazer esse vídeo, vou ser bem sincero. Na época que eu joguei no Wii U, eu achava ele essa parte bem maçante, porém, como era a primeira vez que eu estava jogando, eu segui em frente. Agora que eu estou jogando pela segunda vez, e eu já sabendo a história, já sabendo como o jogo funciona, eu quase desisti, não vou mentir. Mas tirando essa parte, o jogo ele é incrível. Seus visuais são de tirar o fôlego. Ele é um jogo 360, obviamente, você vai sentir algumas coisinhas aqui e ali bem datadas. Mas, cara, é um jogo, é uma experiência, entende? Ele é muito bonito, ainda mais a versão remasterizada dele. E, nossa, os gráficos ficaram bem melhores, as texturas, todas em HD, os cenários são todos grandiosos, ele tem toda aquela visual gótico, então pra quem ama esse estilo visual você vai ver muito Edral. O visual dele é bem gótico, lembra muito Devil May Cry 4, o 3 também. Bom, o combate dele ele é diferente de God of War e Devil May Cry, que são combates bem ágeis e rápidos. Darksiders ele não trabalha com essa premissa, ele trabalha com um combate lento, entre aspas. Por quê? O personagem ele carrega uma fodendo arma gigante, cara. Então cada golpe, cada porrada, você sente o impacto, é como se você sentisse que tá quebrando cada osso do inimigo, seja pela vibração do controle ou pela própria forma que o combate funciona. É difícil de explicar em vídeo, então por isso que eu sugiro que vocês joguem o jogo, tá? Eu vou contar nesse vídeo todo a história completa do jogo com spoilers, então se você não quer saber do spoiler do jogo, pausa o vídeo aqui, vai comprar ele ou baixa no Ecologia Verde, joga. Terminou de jogar? Volta aqui pro vídeo e ajuda a gente, porque esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, principalmente para resumir a história, fazer que ela fique de uma forma que você consiga entender, mesmo não tendo jogado o game. Então isso me deu muito trabalho. Deixa o seu like e se inscreva e vamos seguir com a história. Lembrando, tá? Tem spoilers, então vai ter um alertinho agora na tela com spoiler. O game começa contando que o Céu e o Inferno mantinham uma guerra interminável, em que nenhum dos dois lados vencia. Então surgiu o Conselho, que criou os 7 selos e estabeleceu uma trégua entre esses dois reinos para impedir a destruição do universo e deixar que o terceiro reino, que é o dos homens, se formasse. No futuro, eles também criariam uma guarda conhecida como os 4 Cavaleiros, que passou a garantir que ninguém quebrasse o acordo de paz e que o reino dos homens não fosse atacado até que os 7 selos sejam quebrados e a guerra final aconteceria entre os 3 reinos. Avançando para os dias atuais, Guerra, o mais novo dos cavaleiros, chega à Terra onde está rolando uma porradaria franca entre anjos e demônios, e os humanos, tadinhos, estão sendo dizimados. Nesse momento, o game nos mostra o tutorial, é bem básico, ele te introduz bem as mecânicas nessa hora. E em seguida o Guerra começa a se sentir muito fraco, você vai vendo que cada passo no game ele vai ficando menor, vai diminuindo os poderes, você vai perdendo algumas mecânicas, até que ele encontra Abaddon, que é um dos anjos, juntamente com Uriel, e ele descobre que nenhum dos 3 cavaleiros chegaram na Terra e que o 7º selo foi quebrado. Abaddon, distraído pela conversa, é morto pelo demônio Straga. Mata o nosso protagonista e acordamos diante do Conselho que poupa a vida dele, mas acusa dele ter destruído o equilíbrio do universo, trazendo apocalipse antes da hora, e de ter ajudado as forças do inferno. Nesse momento, Guerra diz que era tudo uma farsa, que foi armado contra ele, e explica o que ocorreu. O Conselho decide dar uma chance para ele investigar, com 2 condições. Primeiro, os poderes dele seriam diminuídos como punição, e um espectro chamado Vigia, que iria monitorar para garantir se ele tentaria fugir ou trair o Conselho, penalizando ele com a morte. Voltamos à Terra e descobrimos que se passou um século inteiro, desde que ele foi vencido
pelo demônio, as forças do inferno lideradas pelo Destruidor, exterminaram completamente a humanidade. E o exército do céu, o que restou dos anjos, né, fez um grupo de resistência liderado por Uriel, que era fiel a Abaddon. Ao chegarmos em Vulgrim, que é o demônio que a gente estava procurando, que o conselho aconselhou, irônica essa frase, né, que a gente procurasse para entender o que ocorreu, recebemos uma dica que o nosso alvo está numa tal de Torre Negra. Nesse momento o jogo mostra pra gente, é uma torre muito imponente, ela é enorme, e ele diz que existe um demônio aprisionado chamado Samael, que teria o poder para ajudar a gente nessa jornada e chegar até a torre. A gente vai seguir por um caminho, Vulgrim concede a gente um tipo de chifre que ativa a entrada e um golem gigante abre o portão e a gente segue a nossa viagem. Quando a gente encontra Samael, Samael faz um pacto conosco que diz que a gente teria que encontrar um martelo. Na verdade, a gente descobre que esse martelo é uma arma viva e ele pertence ao dono, que é o ferreiro. Fazemos amizade com o cara e ele ajuda a gente a descer o cacete nos anjos. Descobrimos que Samuel manipulou a gente e acabamos libertando ele. Porque para a gente libertar ele, a gente precisava de 4 partes. Essas 4 partes, na verdade, faziam parte do poder do Guerra. E o Samuel rouba esse poder para ele. Então, a gente poupa a vida de Samael e Samael concede a gente o poder da forma do demônio, novamente. Chegando na torre, Azrael, nossa, é muito difícil falar os nomes, o anjo da morte que está na torre, confessa ter conspirado junto com Abaddon para provocar o apocalipse, e que forjaram a quebra do último selo, tudo isso porque os dois tinham medo do céu perder essa disputa para o inferno. Chegou até aqui, ainda não deixou o like, nem se inscreveu? Aperta esse botão aí e comenta uma receita de bolo nos comentários para ajudar a gente a crescer no YouTube. Com a prova que a gente precisava, que a gente era inocente, o Vigia nos fala que não, a gente tem que punir os envolvidos para que o equilíbrio seja restaurado. Derrotamos o Estraga, que foi o demônio no começo que matou a gente. A torre começa a cair e Azrael abre um portal que leva a gente até o Éden. No jardim a gente acaba avistando a Árvore da Vida, que mostra para o Guerra uma visão do passado, que o Abaddon foi transformado no Destruidor por uma entidade desconhecida e que guarda o 7º selo com ele. O presente, ele descobre que Uriel vai tentar enfrentar o demônio, mas que será derrotada, e que o conselho já sabia da conspiração, mas que os cavaleiros não atacariam sem prova. Então o conselho permitiu que o apocalipse fosse antecipado e invocou a gente sabendo que íamos atrás do culpado para que possamos ser inocentados. O futuro mostra o Vigia traindo Guerra e uma espada do Armagedon sendo atravessada nas costas de Guerra. Bom, a espada do Armagedon é a espada usada para romper o selo, e também foi ela que forjou o som da trombeta que daria o início ao apocalipse. Então foi esse som que o Guerra escutou e foi convocado até a Terra. Uriel, mais uma vez, perde a batalha contra a gente e a gente poupa ela. Contamos para ela sobre a identidade do Destruidor, que na verdade é o Abaddon, e Uriel fica boladaça, ela fica muito puta da vida e fica querendo vingança. Conseguimos a lâmina do Armagedon novamente, mas quando chegamos para enfrentar o Abaddon, encontramos Uriel derrotada, exatamente como na visão. Nesse momento o jogo deixa a gente em dúvida se a gente está caindo na lenda do profeta. Não sei se vocês sabem, mas a lenda da profecia diz que a profecia só ocorre porque o profeta disse. Então, se o profeta não contasse a profecia, nada disso ocorreria. Nesse momento, a gente enfrentamos Abaddon, derrotamos ele na sua forma demoníaca e o 7º selo cai da sua mão. O futuro da visão acontece, o Vigia trai a gente e revela todo o plano do conselho e diz que vai levar a gente de volta à prisão. Guerra começa a rir e, uma reviravolta fantástica do jogo, descobrimos que a visão tinha uma informação a mais, que não foi contada nem para o jogador,
e muito menos para quem estava em volta dele. Uriel enfia a espada em Guerra, assim a maldição que limitava seus poderes se destrói, e Guerra arrebenta o Vigia de porrada, mata ele. Uriel avisa sobre o perigo de romper o sétimo selo, dizendo que os céus e o inferno iriam contra a gente, que o conselho se revoltaria. Porém, Guerra já está com sangue nos olhos, ele ignora a situação toda e, como feito, ele quebra o sétimo selo e chama o Apocalipse. Nesse momento, Uriel diz que a gente sozinho não daria conta dessa guerra que a gente acabou de comprar. Então o jogo foca a câmera no céu, vem 3 estrelas cadentes juntamente com os cavaleiros chegando. Essa é o final do jogo. Gente, obviamente a história do jogo aqui ela tá totalmente enxugada, ela tá mastigadinha para não ficar o vídeo muito longo. Eu vou estar trazendo a história do 2, do 3 e do Gênesis. São jogos incríveis, tá? Recomendo novamente que vocês joguem Darksider 1. Deixe o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Falou e tchau!